Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Mantenha o Seu Amor Aceso, do autor Dani Silk, editora Xará. Hoje iniciaremos a parte 3, Limites. Capítulo 8, Níveis de Intimidade. Meus amigos Bob e Linda costumavam viver como muitas pessoas bem-intencionadas e de bom coração vivem. Mesmo assim, durante muito tempo, eles não conseguiam entender por que a vida era sempre estressante e financeiramente tensa, e por que o relacionamento deles parecia estar sempre no modo sobrevivência. Bob tem um grande talento para consertar carros e sempre ajudou seus amigos com os carros deles gratuitamente, embora ele não pudesse realmente se dar a esse luxo. Ora antes da festa de aniversário de 7 anos de sua filhinha, ele recebeu um telefonema de um amigo dizendo que o carro que ele havia consertado, de graça, na semana anterior, tinha quebrado outra vez. O amigo implorou que Bob fosse imediatamente, porque ele tinha de chegar em algum lugar o mais rápido possível. Bob deu um beijo na cabeça de sua garotinha e foi trabalhar no carro. Depois de voltar para casa à tarde da noite, ele e Linda tiveram outra discussão sobre como os amigos e os problemas com os carros deles pareciam ser mais importantes que a família. Mas Bob não conseguia entender porque o seu talento para ajudar as pessoas representava um problema. Ele via isso como um grande ministério pessoal. Enquanto isso, Linda tinha 2 amigas cujas filhas estavam se casando. Nenhuma delas podia se dar ao luxo de comprar roupas para a cerimônia. Linda é uma costureira muito boa, de modo que ela se ofereceu para fazer todos os vestidos para os 2 eventos, sem cobrar nada por isso. Ela costurou sem parar durante 2 meses. Perdeu um recital de piano e um jogo do campeonato de futebol das crianças, porque o tempo estava se esgotando para terminar o projeto. O compromisso de ajudar as amigas trouxe um alto nível de estresse para sua vida, mas ela seguiu em frente porque era isso que deveria fazer. Ela estava servindo. Quanto aos filhos de Bob e Linda, bem, eles sempre ouviam seus pais estressados, financeiramente quebrados e indisponíveis dizendo: "Isso é ministério, crianças." Mas a lição que eles estavam aprendendo era que o ministério prioriza as necessidades dos estranhos antes de todos os demais da família. Bob e Linda não estavam praticando ministério. Eles estavam praticando uma vida sem limites saudáveis. Eles estavam a caminho de destruir o relacionamento um com o outro, com seus filhos e finalmente com aqueles que eles estavam tentando servir, porque não sabiam como estabelecer e proteger níveis adequados de intimidade em suas vidas. Níveis de intimidade. Isto pode ser novidade para você, mas nem todos deveriam ter o mesmo acesso à sua vida. Você é responsável por administrar diferentes níveis de intimidade, responsabilidade, influência e confiança junto às pessoas que fazem parte de seu convívio. Do mesmo modo, você é responsável por honrar os diferentes níveis de acesso e influência que os outros permitem que você tenha na vida deles. Esses níveis são absolutamente justos, saudáveis, normais e bons. As coisas devem ser assim. É preciso que seja assim. Quando esperamos ter igual acesso uns aos outros, estamos nos predispondo a violar esses níveis e sermos invadidos. Para muitos cristãos, isso é difícil de entender. Temos valores essenciais de honra, amor pelos pobres, servir aos outros, entregar nossa vida e sermos os pés e as mãos de Jesus. É fácil pensar que é uma atitude espiritual oferecer a todas as pessoas acesso ilimitado à nossa vida. Mas todos os que tentam fazê-lo acabam por descobrir que isso não é sustentável, saudável ou espiritual de modo algum. Eis uma ideia do que acontece quando você não estabelece limites para os níveis de acesso e intimidade das pessoas que fazem parte da sua vida. Digamos que você esteja casado há algum tempo e tenha filhos e um cachorro. Certo dia, seu marido lhe diz: "Querida, o Buster está com frio dormindo lá fora, no portão dos fundos. Você acha que ele poderia ficar aqui conosco essa noite?" Você hesita, porque não quer a decisão de passar uma noite no seu quarto com um misto de mastim com bulldog de 90 quilos se transforma em uma rotina todas as noites. Mas por não querer contrariar seu marido, você concorda. Na noite seguinte, ele pergunta: "Querido, o pequeno Joey está tendo pesadelos de novo. Será que ele pode dormir aqui conosco? Só por essa noite." Algumas semanas depois, você está com o Buster, o pequeno Joey e tão pequena Suzy e um porquinho da Índia de estimação, todos dormindo no seu quarto. Não muito depois disso, seu marido pergunta se vocês podem emprestar uma boa quantia em dinheiro para o irmão dele, para que ele possa pagar uma dívida.
Suzy sai para um evangelismo e conhece Debbie, que era um sem-teto, até se mudar para sua casa. E o amigo do irmão do seu marido, viciado em crack, agora está batendo à sua porta pedindo mais dinheiro para pagar a dívida dele. Alô? Isso não é uma boa vida cristã, é um ataque de pânico. Para determinar qual deve ser o padrão da vida cristã, precisamos olhar para Jesus. Quando fazemos isso, vemos que Jesus prioriza certos relacionamentos mais do que outros. Ele não oferecia o mesmo nível de acesso e intimidade a todos que o cercavam. Antes de tudo, sua principal lealdade era sempre com o Pai. Aos 12 anos, Jesus já estava envolvido com os negócios do Pai. Tudo o que Jesus fazia girava em torno de priorizar esse relacionamento essencial acima de todos os outros. Depois do Pai, os evangelhos indicam que os relacionamentos mais próximos de Jesus eram com os 12 discípulos. Esses eram as pessoas com quem ele tinha parceria, com quem viajava, as quais ensinava, treinava e em quem confiava. Dentro desse grupo, ele era mais próximo especialmente de Pedro, Tiago e João. Eles eram privilegiados em compartilhar revelações, encontros e conversas incríveis com Jesus, dos quais nenhum outro participava. E desses três, sabemos que João era aquele a quem Jesus amava, aquele a quem encarregou de assumir seu papel como filho de Maria. Os 12, depois os 3 e então somente um. Essa é a imagem que Jesus nos deu de quantos relacionamentos temos a capacidade de cultivar e de como priorizá-los, de acordo com os níveis de intimidade. A imagem a seguir é um pequeno diagrama que criei para ilustrar os níveis de intimidade que precisamos cultivar e proteger com limites. O círculo interno é seu centro. Algumas pessoas gostam de chamá-lo de o lugar de Deus, porque ele é o único que está no centro do seu coração e de seu espírito. Ninguém mais conhece você e o ama como Jesus. Ninguém mais merece a principal lealdade e adoração do seu coração. Ninguém deveria ocupar o lugar de influência que ele ocupa em sua vida. O nível de intimidade seguinte é para seu relacionamento humano mais íntimo, com quem você mantém o vínculo de alma mais profundo. Só uma pessoa vai se encaixar nesse lugar. Se você é casado, esse deve ser o lugar do seu cônjuge. Se você não é casado, essa pessoa pode ser um amigo, o pai ou a mãe, um irmão ou até um sócio. Quando você se casar, enfrentará uma transição delicada quando passar a pessoa que ocupava esse nível para um círculo ou dois mais distantes e permitir que seu cônjuge ocupe o lugar dela. Isso pode ser desconfortável, mas precisa ser feito. Às vezes as pessoas nos magoam ou surpreendem quando mudam de posição. E se isso acontecer, precisamos passá-las para um lugar de acesso com o qual elas possam lidar. Em geral, as pessoas que um dia ocuparam um lugar mais íntimo de nossa vida passam para a esfera da Al-Qaeda. O tamanho do problema que elas têm de consertar está além da disposição delas de fazer isso. Mantemos nosso amor por ela, mas pode demorar muito tempo até que venhamos sequer a convidá-las para jantar. Ou talvez você seja divorciado ou viúvo e tenha decidido colocar seus filhos naquele nível mais íntimo. Se você se casar novamente e disser, quero que você saiba que meus filhos serão sempre a coisa mais importante para mim, então estará efetivamente colocando seu cônjuge em submissão aos seus filhos. Isso não funcionará muito bem. Quero repetir, só uma pessoa merece esse lugar mais íntimo em sua vida. Quanto mais percorremos os círculos de intimidade, mais pessoas podemos encaixar neles. O próximo círculo contém pessoas como seus filhos e netos, seguido pelos seus amigos mais próximos. Nos círculos ainda mais externos, você tem os bons amigos, depois os colegas de trabalho e depois os conhecidos. Continue seguindo e você encontrará as pessoas que fazem parte da mesma localidade geográfica e, finalmente, o restante da raça humana. Sim, você foi chamado para amar todas as pessoas, mas isso não significa que todas as pessoas terão o mesmo acesso ao seu centro. Você pode ser chamado para orar por alguém em Hollywood, como Charlie Sheen, ou um grupo de pessoas que parecem assustadoras, como na Al-Qaeda. Embora sua resposta possa ser orar por eles, isso não significa que você permitirá que eles tenham acesso ao seu círculo íntimo. É sua função administrar sua vida de modo que você possa oferecer às pessoas do seu círculo mais íntimo o acesso adequado a ele. Os limites em torno dos níveis de intimidade. O nível de intimidade que uma pessoa ocupa em minha vida determina quanto de mim eu oferecerei a ela em um relacionamento.
Se estou conversando com alguém da igreja pela primeira vez e essa pessoa me diz que o motor do seu carro quebrou, provavelmente direi que sinto muito e me oferecerei para orar com ela pedindo provisão. Se eu interagir com a pessoa algumas vezes e a conheço um pouco, provavelmente direi: puxa, sinto muito, você quer o telefone do meu mecânico? Se um dos meus bons amigos me procura com o problema de um motor que quebrou, eu posso dar a eles as minhas chaves e dizer: fique com meu carro até você consertar o seu. Não se preocupe com o tempo. Se minha filha ou um de meus filhos me procurar e disser: papai, meu motor acaba de quebrar, eu vou sacar o talão de cheques para pagar o conserto. E finalmente, se Sherry me procura, não há dúvida em minha mente de que estou falando com a pessoa que está escolhendo a cor do nosso próximo carro. Por ela ser meu relacionamento humano mais íntimo, estou disposto a dedicar todo o meu tempo, dinheiro, energia e recursos para ajudá-la com seu problema. Depois de Jesus, ela é minha maior prioridade e tenho maior acesso à minha vida. Como ministro cristão, há centenas de pessoas entrando e saindo dos círculos externos da minha vida. Nunca tive uma conversa com a maioria delas, mas por ter influenciado em suas vidas de alguma maneira, elas sentem que têm uma conexão comigo. Inúmeras pessoas já me procuraram e disseram: ei, você se lembra de mim? Penso comigo mesmo não, mas sorrio e falo com elas por alguns minutos. Não coloco uma barreira que diz: não fale comigo se você não me conhece pessoalmente. Mas também não finjo que posso ser um grande amigo para essa pessoa. Amo muitas pessoas através do meu ministério. Eu as aconselho, oro com elas, sorrio e choro com elas, mas isso é tudo. Elas não ficam com a maior parte do meu tempo, da minha atenção e do meu dinheiro. Elas não conhecem meu coração nem influenciam minhas decisões. Depois das nossas poucas horas juntos, deixo essas pessoas na igreja e vou para casa, para minha família e para meus amigos mais chegados. Geralmente, fico surpreso quando descobrem que meu nome, endereço e telefone estão na lista telefônica. Muitas pessoas me aconselharam a mudar isso, mas fico tranquilo, porque cada um desses aparelhos telefônicos, a que chamamos telefones, tem dispositivos incríveis chamados identificador de chamadas e correio de voz. Se você me telefonar e seu último nome não for Skill ou Serpel, o último nome da minha filha casada, você provavelmente irá para o correio de voz. Eu decidirei, ao ouvir a sua voz, se atenderei imediatamente ou se a esperarei até mais tarde. Você nunca será responsável por administrar meu tempo em casa. Isso é função minha. Dou às pessoas um nível de acesso a mim quando coloco meu número na lista telefônica, mas tem um limite que diz que não tenho obrigação de atender ou mesmo de ligar de volta. Eu não estabeleci esse limite para ofender ou agradar você. Eu o fiz para administrar minhas prioridades em minha casa. As pessoas tentam exigir mais de mim do que eu decidi oferecer no nível de intimidade que elas têm? Sem dúvida. É por isso que devo honrar meus limites e garantir que eu não comece a tratar alguém que está no círculo externo como trato um de meus filhos. Quando eu faço isso, estou ameaçando o meu relacionamento com meus filhos, porque eles são aqueles que pertencem por direito àquele nível. Embora eu me importe genuinamente com as necessidades das pessoas, sei que tenho recursos limitados para realmente atendê-las e comprometi esses recursos dando aos meus relacionamentos mais próximos. Se eu começar a fazer retiradas da conta de meu filho para suprir as necessidades de um estranho, ou da conta da minha esposa para suprir as necessidades dos meus filhos, estarei violando a prioridade das minhas conexões essenciais. É claro que agora, por eu ter investido de forma consistente nos meus relacionamentos mais próximos durante décadas, é bem fácil honrar os limites que estabeleci em torno deles. À medida que o valor deles aumentou em minha vida, outras coisas se tornaram cada vez menos capazes de competir com esses valores. Não me sinto nem remotamente pressionado a entregar meu talão de cheques quando um conhecido me procura com um problema no carro. Não fico me remoendo em culpa por ignorar um telefonema quando estou passando tempo com minha esposa. É assim que os limites funcionam. Você diz sim a algo, o que necessariamente significa dizer não a tudo mais. A princípio, pode ser um desafio ater-se ao seu sim, quando todas as coisas para as quais você disse não se apresentam e dizem: é mesmo? Por que não? Mas se você estabelecer consistentemente um limite firme em torno do seu sim, finalmente as coisas para as quais você disse não deixarão de ser opções viáveis para você. Viver dentro dos seus limites se torna um estilo de vida.
Você ficará feliz em saber que Bob e Linda resgataram a família deles do esgotamento com o ministério e começaram a introduzir limites para proteger o sim deles para sua família antes de outras pessoas. Bob parou de trabalhar gratuitamente e começou a pagar as dívidas. Linda parou de costurar durante o tempo livre e agora consegue ir aos jogos, recitais e tem um encontro semanal à noite com Bob. Essas mudanças transformaram a dinâmica da família. As crianças se sentem amadas, seguras e priorizadas. E Bob e Linda também. Sim, as pessoas ficaram contrariadas quando eles começaram a informar que tinham outras prioridades. Bob e Linda suportaram acusações de que não eram bons amigos. Mas a esta altura, eles realmente não se importaram. Bob ainda ajuda um amigo de vez em quando, e Linda se oferece como voluntária para fazer alguns concertos, mas tudo com moderação. Por não estarem mais constantemente esgotados, eles podem realmente ministrar aos sofredores e necessitados. O tempo deles com o Senhor, a conexão deles um com o outro e a conexão deles com os filhos se traduziu em um estilo de vida pacífico, conectado, intencional e que eles não pretendem mudar tão cedo. Jesus estabelecia limites. Algumas pessoas pensam erroneamente que Jesus é como elas, alguém que vive exausto, dependente e à mercê das necessidades de todos. Se quisermos realmente viver a vida cristã que Jesus nos deixou como modelo, precisamos prestar atenção ao fato de que ele estabelecia limites regularmente junto às pessoas necessitadas. Por exemplo, Lucas 8 relata a história de Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Quando a história começa, Jesus encontrou uma multidão de pessoas que estavam esperando havia muito tempo e precisavam desesperadamente de algo dele. Elas sabiam que Jesus tinha os recursos e a capacidade de suprir as necessidades deles, além de ter um histórico de suprir as necessidades das pessoas. De algum modo, Jairo chega à frente da multidão e pede a Jesus para curar sua filhinha. E Jesus toma uma decisão. Ele diz sim. Esse sim, naquele momento, também foi um não para muitas outras pessoas que precisavam de cura. É mesmo? Jesus realmente disse não a uma multidão de pessoas desesperadamente necessitadas? Pode apostar que sim, está bem ali na Bíblia. Sim, nós sabemos que Jesus curou todos os que iam até ele em muitas ocasiões. Ver Mateus 4:24, 8:16, 12 e 15. Mas em todos os casos, isso foi devido à sua escolha. Esse fato é particularmente enfatizado na história do cego Bartimeu. Quando ouve que Jesus está passando por ele, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos ficam irritados e dizem-lhe para ficar quieto, mas Bartimeu grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se volta para o cego e pergunta: O que queres que eu te faça? Posso imaginar que Bartimeu fica meio em dúvida com essa pergunta. Ele provavelmente estava se perguntando: Não é óbvio? Será que Jesus também é cego? A minha visão, Jesus diz. Tudo bem, lá vai. Bartimeu pediu e Jesus respondeu com um sim. Mas o sim de Jesus não foi motivado pela necessidade de Bartimeu. Finalmente, Jesus disse sim a todas as pessoas que ele curou, e não a outras pessoas algumas vezes, embora é claro que não de forma alguma foi um não permanente, mas um agora não. Porque Jesus havia dedicado a vida em um grande sim, e esse sim era viver em completa unidade e parceria com seu Pai. Fazer o que o seu pai estava fazendo, dizer o que o seu pai estava dizendo e cuidar dos assuntos dele. O grande sim. Jesus foi o modelo do grande sim que deve definir nossa vida. Certamente eu nunca teria sido capaz de estabelecer e manter os limites que defini em torno dos relacionamentos em minha vida se não tivesse dito sim a esse relacionamento primordial com Jesus. Se não priorizar seu relacionamento com Deus, então o lugar que pertence a Deus, em você, acabará sendo ocupado por um ser humano. Isso, meu amigo, é idolatria. Muitas pessoas poderosas permitem que seus cônjuges ou outra pessoa ocupe esse lugar, o que acaba por desalinhar suas prioridades, seus recursos e seus relacionamentos. Os limites dessas pessoas desaparecem. Em pouco tempo, seus filhos estão controlando sua vida, seu casamento está desmoronando e antes que se deem conta, seu cônjuge está tentando escapar de tudo tendo um caso extraconjugal ou seus filhos assumindo algum vício ou hobby ridículo. Acabam então se tornando pessoas impotentes, assustadas e manipuladoras, que exploram os relacionamentos para sobreviver a eles.
Inversamente, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida não competirá com nossos relacionamentos humanos. Ao contrário, isso os protegerá, porque uma das principais prioridades de Deus em seu relacionamento conosco é nos ensinar a amar as pessoas que Ele colocou em nossa vida. Manter Deus no lugar reservado para Ele dentro de você o mantém conectado com os recursos incríveis do Espírito Santo de sabedoria e entendimento para definir prioridades e limites relacionais. Ele vai lhe mostrar quem você deve ser, com quem você deve se conectar e como construir e proteger essas conexões. Ele também é o espírito de poder, amor e domínio próprio, que o capacita a cumprir o sim que você disse a esses relacionamentos. Haverá desafios para manter Deus no lugar reservado a Ele e para se manter fiel ao grande sim? Haverá coisas que tentarão competir com o nosso valor por Ele, que vão nos tentar a transgredir nossos limites e dar a outros o que só Ele merece? Absolutamente sim. O inimigo quer usar essas provas para nos distrair e para arruinar nossa vida, mas Deus os usará para nos tornar poderosos. Do mesmo modo, é poderoso quando escolhemos Deus acima de todas as outras opções, circunstâncias, sentimentos e desejos, especialmente quando essa escolha é desconfortável. Por meio do Evangelho, Deus deixou uma coisa tremendamente clara: o grande sim que Ele pede de nós é apenas o que Ele já nos deu. Deus nos criou com um lugar reservado para Ele, porque nos deu acesso ao lugar mais profundo em seu coração. Ele nos deu o mais alto valor, e sua prioridade não é nada menos do que nos dar tudo o que Ele é. Dizer sim a Deus significa dizer sim à experiência da incrível realidade do seu amor por nós. E quanto mais o experimentamos, mais fácil se torna viver dentro dos limites que o mantêm como prioridade em nossa vida e proteger as prioridades que Ele define para os nossos relacionamentos.